já louvamos, já cantamos, já servimos e agora a mesa está posta. Você sabe o que Jesus disse? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, o Todo-Poderoso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Este é o Senhor Jesus, julga e peleja com justiça. Vamos orar a Deus, vamos ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja. Você que está agora participando à distância, não atenda telefone, não vá à geladeira, não queira comer. Agora é hora da palavra. Que uma irmã me disse isso. Eu quando fico em casa, eu gosto muito de assistir o culto em casa, só que eu vou no toalete, vou ao banheiro, vou comer, vou fazer, e não ouvo o culto. Se você anota sua agendinha, é tempo de ouvir a voz de Deus. Oremos. Senhor Jesus Cristo, sempre a honra, o louvor e a glória te serão dados neste altar. Que eu diminua ao ponto de ninguém enxergar o Miguel Ângelo sobre o altar, mas enxergarem o rosto e ouvirem a voz do Senhor. Fala-nos esta noite, revela-te à igreja. Estamos conhecendo os mistérios do livro do Apocalipse, segundo os olhos, as lentes, a visão da graça de Deus. Em o nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos, povo eleito, povo escolhido, aqueles que têm em Jesus o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Redentor, são o selo deste apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são os meus filhos na fé. É assim que eu gosto de conviver com a igreja, meus filhinhos na fé. Este verso que acabamos de ler descreve o maravilhoso e deslumbrante regresso de Jesus à terra. A Bíblia diz com poder e glória. E a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus, culminará num grande evento onde todos os inimigos da fé serão derrotados. Então João teve esta visão, eu vi o céu aberto. Então João está falando numa cronologia de tempo que se cumprirá. Eu vi o céu aberto, eu vi um cavalo branco, eu vi um cavaleiro. Então ele está falando da volta de Jesus. Em Atos 1:11, o Senhor disse: varões galileus, porque estáis olhando para as alturas, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então diz que Cristo voltará para que todas as profecias bíblicas se confirmem. Não haverá uma única profecia que não se cumprirá. Veja o que disse Mateus 23:39. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Você vê, isto é uma profecia que fala da segunda vinda de Cristo. Depois, em 24:3 do mesmo livro de Mateus, diz que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado,
Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, era a profecia da volta. Jesus ainda estava em carne física, mas já havia profecias que diriam que ele morreria, ressuscitaria, seria assunto aos céus, estaria sentado no trono e que haveria um grande momento de transformação da história e da humanidade com a sua segunda volta. Romanos 11, 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrada a plenitude dos gentios. Plenitude dos gentios qual é? O que é, apóstolo? O momento em que todos os habitantes desta terra, neste momento, temos cerca de 7 bilhões e meio, aproximadamente 1,5 a 2 bilhões, como se diz em Portugal, 1.000 milhões, já ouviram falar de Jesus, mas cerca de 5 bilhões nunca ouviram falar nada de Jesus. Então ele disse assim: o Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Versículo 27. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então diz que na volta de Jesus, até Israel se converterá. Apocalipse 1, versículos 5 e 7. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E João disse: certamente isto acontecerá, e amém. Então, quando João viu o céu aberto, ele estava tendo a revelação da volta de Jesus. Então ouça, por favor, você que ama o livro do Apocalipse, você que é apaixonado pelas Sagradas Escrituras. O tema central do Apocalipse é a segunda vinda de Jesus. Mas olha uma coisa, ele veio a primeira vez para ser julgado, para ser condenado. A Bíblia diz que ele foi esbofeteado, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, ele foi fustigado, ele foi para uma cruz. Ali estavam planos de Deus, desígnios de Deus. Ele não houve um erro no sinédrio, não houve um erro do julgamento. Tudo o que se passou na vida de Jesus, do nascimento de uma virgem até a sua condenação, isso eram planos de Deus, planos predestinados do Senhor. Portanto, o tema central das Escrituras é a segunda vinda de Cristo. E você sabe que nós nesta igreja tememos e trememos diante de Deus, porque nós somos, talvez sem medo de errar, põe a mão na Bíblia, falo a verdade e não minto, nós somos dos poucos ministérios que creem na segunda vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, porque a forma como as pessoas estão vivendo o Evangelho não prova que o misticismo que se chama de Evangelho seja a realidade da igreja, amado. O que se vive hoje é um misticismo, é a corrente, é o sal, é o óleo, é o pedaço de madeira, é um pedaço de tecido, é um cajado. Amado, isso é misticismo. Aliás, eu vou dizer até que nós só estamos com o mundo nos ouvindo. Isso é ocultismo, isso é espiritismo, isso não tem Deus. A Bíblia diz: o justo viverá por fé. Não há nada, não há imagens, não há ídolos. Nós cremos num Deus soberano, meu amado. E a Bíblia diz que ele vai voltar. Agora veja como é que João teve esta revelação de Jesus. Ele disse: eis um cavalo branco. Tinha um cavaleiro. Eis um cavalo branco. Você sabe que é muito do que João conseguiu interpretar da revelação. Ele falava, quando falava de cavalo, quando falava de soldados, quando falava de guerra, ele estava
se lembrando de Roma. Então, todas as vezes que um general, um comandante militar tinha uma parada militar, o chefe da parada era o único que podia cavalgar num cavalo branco. Porque aquilo era sinal de dignidade e poder. Então todo mundo vinha em Pangaré, mas o general vinha lá na frente num cavalo branco. Então diz que João viu um rito militar, um cavalo branco, o sinal da dignidade, do poder, do vencedor, do Messias, que era Jesus Cristo. E ele disse: o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga a peleja com justiça. Então nós já sabemos que o cavaleiro é Jesus. Ele tem a dignidade, ele tem o poder, ele tem a autoridade. E diz que a cruz não o derrotou. A cruz não o derrotou. Ele morreu porque tinha que morrer um cordeiro perfeito. Mas a cruz não o derrotou. Ele ressuscitou ao terceiro dia e ele diz: eu voltarei. Ele é o Messias vitorioso. A Bíblia diz: fiel e verdadeiro. Nós temos um Deus que não mente, meu amado. Não mente. Os homens podem mentir, nós podemos mentir e nos enganar uns aos outros, mas Deus não mente. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que prometeu. Diz que ele é fiel e verdadeiro. Diga assim: Jesus. Mas diga com força, diga com alegria, diga com entusiasmo, diga: Jesus, ele é fiel e é verdadeiro. Agora nós vamos ver o contraste disto, o oposto disso, o outro lado da moeda. O que não é fiel nem é verdadeiro. Mateus 24, 24 a 27. Surgirão, olha aí, surgirão falsos cristos. O nosso Senhor da Bíblia é fiel e é verdadeiro. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Quer dizer que a falsidade, tanto do falso profeta quanto do falso Cristo, é para enganar. Diz que com sinais e prodígios. Meu Deus, nós temos que ter olhos iluminados para compreender isso. Porque, amados, onde Cristo não está sendo pregado através da graça, Paulo questionou a igreja dos Gálatas. Ele diz: ouçam lá, ó Gálatas, é a pregação da fé que gera o milagre ou são as obras da lei? E eu vou lhe dizer uma coisa, por favor, não se levante, não vá embora, não rasgue o cartão, fique tranquilo, você está sendo ensinado pelo Espírito Santo. Se não é graça, não é fé. E se não é fé, não há milagre verdadeiro. Pastor, mas eu fui aí num movimento, não foi Deus que operou, foram sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Significa o quê? Pastor, ou eu estar aqui ou estar numa igreja da lei é a mesma coisa? Não. Porque é na igreja da lei que os grandes sinais e prodígios de engano se manifestam. E você sabe o alvo quem é? Ele diz: se possível, os próprios eleitos. Então diz que há falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar. Eu vou lhe dizer uma coisa: a mim ninguém me engana. Diga: nem a mim, apóstolo. Defenda-se aí. Defenda-se aí, menino. Nem a mim. Você sabe por quê? Nós temos olhos espirituais iluminados. Então não é dizer a mesma coisa. Numa igreja da graça, uma igreja da lei. A lei é um ministério de condenação e de morte. Quem está debaixo das obras da lei está debaixo de... Então onde há maldição, há Deus operando? Pense comigo. Reflita comigo. Se a lei é maldição e eu vou a uma igreja da lei, eu estou debaixo de quê? De maldição. Pastor, mas o evangelho tem 160 anos no Brasil. Eu vou lhe dizer uma coisa: grande parte desse tempo enganando os eleitos. Tem gerações, 3, 4 gerações de famílias
que começaram lá com a corrente do óleo, com a corrente do quebra não sei o que, quebra isto, quebra olho grande, quebra olho pequeno. Passaram-se 4 gerações, ninguém é salvo, ninguém é abençoado, ninguém é frutífero, ninguém é feliz. Porque onde está a lei, há condenação e morte. Paulo disse aos Gálatas, isto é maravilhoso, pastor Túlio de Barros Ferreira, isto é maravilhoso. Ele diz assim: se um anjo, uau, agora está tocando nos céus, se um anjo ou um de nós apóstolos vier e pregar um evangelho que vá além da graça, seja anátema. Então não é a mesma coisa você estar numa igreja da lei e uma igreja da graça. Ou na igreja da graça genuína, você está vivendo o evangelho da incircuncisão que Deus deu a Paulo. Na lei você está vivendo o evangelho da circuncisão que Deus deu a Pedro. E um dia Paulo repreendeu Pedro no livro de Gálatas. Ele disse: olha só, você está de repreender porque você não está vivendo a verdade do evangelho. Então onde há a verdade do evangelho? Na graça do Senhor. Na graça de Deus há a verdade. Então o inimigo tem usado a lei para se introduzir em lugares, tem uma placa dizendo igreja, para operar sinais e prodígios, enganando. Você vê aqui nesta igreja, nós não propagamos nada, com muito temor. Toda hora tem gente: fui curado, fui transformado, minha vida, minha família. Sou hoje um novo homem, sou uma mulher submissa, sou um homem que ama a família. Olha, você sabe o que quer dizer submissão? Quando a Bíblia diz: homens, vocês têm que amar as vossas mulheres, mulheres têm que ser submissas. Ouça, a palavra submissão, debaixo de uma missão. Quer dizer, qual é a missão do homem? Amar a sua mulher, cuidar da sua mulher, prover para a sua mulher, para os seus filhos. Quando o homem está cumprindo a sua missão, a esposa está submetida. Mas se o homem não cumpre a sua missão, como quer ter a esposa submetida? Ela está submetida a uma missão, submissão. Então a missão de todos nós homens é cuidar das esposas, é cuidar dos filhos, é prover, é batalhar, é lutar, é querer o bem da nossa família. Então, olha que diferença no que é fiel e verdadeiro e do que é enganador. Eu não lhe disse, às vezes eu não faço isso há muito tempo, mas eu punha me ouvir na rádio, alguma coisa, na televisão, e o pregador ia, e eu estava vendo que era graça, que era uma coisa maravilhosa, e às tantas, mas sexta-feira, a grande noite, vamos tirar todos os demônios de todo o povo de Deus. Tirar demônios do povo de Deus? Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Nós já fomos libertos, amado. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amado, o que liberta é quando esta palavra penetra a tua alma, quando ela é corta, quando você é cortado pela graça de Deus, ela vai até os intentos do coração, porque ela é viva. Diz: nós somos lavados pela palavra. É a palavra que lava. Não acredite você que é a água de um batistério que lava. Se a água de um batistério tirasse pecados, Jesus teria morrido o quê? Em vão. Morrido em vão. Paulo disse: eu não anulo a graça de Deus. Se é pela lei, então Cristo morreu em vão. Mas Cristo não morreu em vão, ou morreu em vão para você? Ele morreu com um propósito, através do seu sacrifício, nos livrar da maldição da lei, sendo o nosso substituto, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Nós temos a bênção de Abraão: prosperidade, saúde, bem-estar, felicidade, harmonia. Isso se chama bênção de Abraão. Olha o outro contrário ao fiel e verdadeiro, 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12. Ora, o aparecimento do iníquo, quer dizer que há um ministério da iniquidade, há um ministério da piedade e da graça, Eusébia, e há um ministério da iniquidade. Ele disse: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vem com poder, ele vem com sinais, ele vem com prodígios da mentira, com engano de injustiça aos que perecem. Por quê?
não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Pastor, como é que a pessoa é salva? Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Quem não acolhe isto, diz que o diabo o engana. Versículo de número 11 disse: é por este motivo que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira. O nosso Senhor é fiel e verdadeiro. O mistério do iníquo é mentiroso, a fim de serem julgados quantos não deram crédito à verdade. Amado, eu dou graças a Deus que você está dando crédito à verdade. Pastor, mas às vezes quando o irmão prega me dá um negócio, porque todo mundo prega contrário e o Senhor é o único que prega nessa linha da graça. Amado, nós estamos vivendo um pacto melhor e superior. Nós acreditamos num pacto de melhores e superiores promessas. Então, diz que há pessoas que se deleitaram com a injustiça. Eu vou lhe dizer mais. Você sabe, eu não entro em igreja católica. Não entro em igreja católica. Porque lá está o mistério da iniquidade. Eu não entro em igreja da lei. Eu não preciso ser borboleta, andar de igreja. Eu não entro em igreja da lei. Porque eu sei que a lei é um ministério de condenação e de morte. Então, no outro dia, uma senhora me disse: apóstolo, eu moro muito longe. E como eu, às vezes, tenho dificuldade de vir aqui, eu vou numa igrejinha lá, o pastor dá um sacudimento maravilhoso. O senhor não podia dar um sacudimento aqui? Eu falei: amado, você quer que eu minta ao Espírito Santo? Você quer me ver morto aqui em cima? O justo vive por fé, bispo. Eu vou dar sacudida em quem? Não, o senhor podia, de vez em quando, em graça, dar uma sacudida. Amada, a minha função não é dar sacudidela em ninguém. Minha função é que os teus olhos sejam espirituais iluminados, para você compreender a herança e a esperança dos santos. Esta aqui é a minha função. Então, muitos se mentem em nome de Deus. Este é o mistério da iniquidade. Então, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, se deleitaram com a injustiça. Há pessoas que se deleitam com a injustiça. Há uns tempos atrás, um pregador me chamou e disse: apóstolo, eu vou lhe dizer uma coisa, tudo que o senhor diz na igreja, eu creio. O senhor está falando a verdade, o senhor está com a Bíblia na mão, o senhor não tem culto, que o senhor não passe 20, 30, 40, 50 versículos. Só que eu tenho um problema, eu pertenço a uma certa denominação. Se eu começar lá falando em predestinação, eleição, soberania, e não der força para o demônio, eu vou perder o pescoço, apóstolo. Eu disse: amado, você tem uma posição, ou você fica com Deus ou com o diabo. Essa aqui é a verdade. Ou você fica com a verdade, ou você se deleita com a injustiça. Nós precisamos da verdade. A Bíblia diz: a verdade é libertadora. Então, nosso Senhor é fiel e é verdadeiro. Diga outra vez com alegria, mas diga com entusiasmo. Vamos lá. Entusiasmo. Você sabe o que quer dizer entusiasmo? Enteos, do grego, Deus dentro. Os gregos diziam: ninguém ganha uma guerra sem enteo, sem entusiasmo, sem Deus dentro. Então vamos lá, com Deus dentro, diga isso comigo agora, diga: o meu Senhor é fiel, é verdadeiro. Então, você sabe que fiel é o germen da nobreza, é a base, é o princípio do caráter de Deus, é a inflorescência da vida divina. É o germen e a inflorescência. Olha, Apocalipse 3, 7 e 14 fala disso, olha lá. O anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas, diz: o santo, o verdadeiro, o que tem a chave de David, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Então, fiel, o nosso Deus, isto é o germen de Deus, isto é a inflorescência de Deus, esta é a essência de Deus. Amado, se Deus não fosse fiel, eu vou lhe dizer uma coisa: nenhum de nós estaria aqui, porque nós não somos fiéis. A gente duvida, a gente reclama, a gente fica às vezes: não vou mais à igreja, chutar o pau da barraca, eu não sei o que, eu não concordo, a igreja tinha que ser amarela, pintaram de cinza, tinha que ser azul, eu queria. Então, a pessoa arranja pleito para tudo, para guerrear.
tranquilo, você está numa escola ensinada pelo Espírito Santo. Então o seu pastor vive um pacto melhor e superior, e eu quero que você conheça esta graça maravilhosa a cada dia. E diz que esse cavaleiro, vamos lá voltar, ele julga a peleja com justiça. Agora é um fato que todos nós temos que saber: não há injustiças em Deus. Não há. Então um dia perguntaram a Jesus: mas espera aí, Jacó e Esaú, um era o primogênito, o outro pegou-lhe a primogenitura, isso não é uma injustiça? E Paulo diz: em Deus não há injustiças. Ele tem misericórdia de quem quiser ter misericórdia, Ele salva quem Ele quer salvar, não depende de quem corre, não depende de quem busca, depende de Deus usar a sua misericórdia. E eu vou lhe dizer uma coisa, com muita alegria, eu agradeço a Deus, porque o Senhor teve misericórdia de mim, um pobre coitado lá de África, numa cama de um hospital, um legume, o corpo todo polifraturado, estava lá como um legume na cama de um hospital, e Deus disse: eu amo Miguel Ângelo. E ele foi me buscar, amado. Ele foi me buscar, ele me tirou das trevas para a luz, da morte para a vida, da ira para a graça. Apóstolo, mas a pessoa não pode voltar da vida para a morte outra vez? Não. Aquele que começou a boa obra vai terminar, amado. Nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos dos que avançam para a conservação da alma. Uma vez filho, você é filho para sempre. Hoje eu não vi nenhum sorriso na igreja. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então justiça é uma virtude de Deus. E nós dizemos: não é justo, isto não é justo. Para Deus não há injustiça. Ele é o fiel verdadeiro que peleja com justiça. Apocalipse 15:3 diz isso: entoava um cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações, justos e verdadeiros. Então, amado, o caminho que você está vivendo por um chamado de Deus é um caminho de justiça e de verdade. Aqui não há engano. Você sabe, nem a minha carne serve para nada. Eu sempre mostro isso aqui. A minha carne é carne de imundícia, é um corpo que não tem glória de nada. Pastor, mas o senhor não acha que se o senhor tivesse um pouquinho de orgulho pelo cargo que o senhor representa, um pouquinho de soberba, faria bem? Ou você não sabe que soberba precede a ruína? E orgulho e vaidade a queda? Você sabe qual é o pecado que Satanás mais adora? É a vaidade. Porque se a pessoa bebe, fuma, adultera, todo mundo vai saber. A vaidade, você está escondida no coração. Mas a Bíblia diz que onde há vaidade, há ruína. Eu disse uma coisa aqui há algum tempo atrás, eu sei que fui um pouco ofensivo, mas eu tenho que repetir. Eu há muitos anos saí do pedestal e me desglorifiquei totalmente. O que você vê aqui em cima não representa nada. Pastor, mas o senhor é o apóstolo da igreja. Ué, eu posso aqui em 3 segundos cair aqui e deixei de ser apóstolo. Deixa eu lhe passar um segredo muito importante. Uma dosezinha de humildade faz muito bem à vida espiritual. É caldo de galinha para gripe e humildade na obra espiritual. Senhor, transfiro para Deus. Vai lá, transfiro para o Senhor. Ui, que mensagem! Transfiro imediatamente. Porque se toca na glória de Deus, amado, é problemático. É problemático. Então eu venho aqui temendo e tremendo. Eu deixo ali a escada, paro ali diante dos bispos, eu digo: Senhor, cumpra essa palavra, ajuda-me.
Eu não tenho nenhuma capacidade. Se o senhor não fizer, meu Deus, vai ser um desastre hoje aqui na igreja. E entro aqui, amado, na dependência de Deus, com temor e com tremor. Porque esse assunto de igreja, amado, não é estar aqui ou estar lá. Isto é muito, muito sério. Eu sei da minha responsabilidade de mostrar a todos um Deus justo e verdadeiro. Apocalipse 16, 5 e 7 diz: ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és o que eras, tu és o santo, pois julgastes estas coisas. Versículo número 7, ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eu dou graças a Deus, bispo, é exatamente isso. Porque a justiça de Deus está na minha vida. Sim, mas eu tenho uma vizinha que fala mal de mim. Amado, perdoa, esqueça. Não, mas o meu marido. Amado, ora pelo seu marido. Não, mas a minha esposa. Amado, aquieta o coração. Busque a Deus, ajoelhe-se, busque a face de Deus. Deus ouve, Deus atende, Deus responde. Ah, mas quando nós casamos, meu marido não tinha barriga. Graças a Deus que ele comeu e hoje tem barriga, amado. Quem sabe ele passava fome, amado. Deixa lá a barriga do teu marido. Ah, mas quando eu casei, a minha mulher era um pouquinho mais firme para cima. Glória a Deus, está mais para... Glória a Deus, essa foi a mulher que Deus te deu, amado. Fica pondo defeito naquilo que Deus te deu, pá. Então, Jesus voltará como juiz. Ele vai corrigir os erros da humanidade. Ele vai derrotar o mal deste mundo totalmente despedaçado pelo pecado. Nós cremos na segunda vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses 4,15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então Paulo disse isso há 2018 anos, 2000 anos atrás. Ele disse: olha, nós vamos ficar até a vinda do Senhor. Esta convicção da volta de Cristo é que faz a igreja temer, amado. Jesus vai voltar. Ele não quer uma noiva suja. A noiva dele é sem manchas, sem rugas, sem defeitos. Ele não tem pactos secretos de erros, amado. Deus é um Deus de luz. Diz que onde há trevas, quando chega a luz, as trevas se transformam em luz, amado. Então haverá uma primeira ressurreição, será o ajuntamento da igreja de Jesus, haverá um grande arrebatamento, isto tudo antes da grande tribulação. A vinda de Jesus será visível e real, e antes da grande tribulação, a igreja será arrebatada. Então, e o que acontecerá com Israel? Nós já lemos há pouco, Romanos 11, 26. Todo Israel será salvo. Virá de Sião o libertador e lhe apartará de Jacó as impiedades. Olha, haverá uma grande conversão e o reconhecimento da soberania de Jesus em Israel. O pacto davídico se cumprirá e Israel se tornará a cabeça das nações. Zacarias 13:8 diz isso: em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminadas e perecerão, mas a terça parte restará nela. Toda a terra verá esse mover de Deus. Zacarias 14:1: eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas, metade da cidade será para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Então nós cremos, amado, que haverá um momento, e é isto que João estava tendo de revelação, que haverá uma grande, da palavra original, parousia. Parousia significa presença e chegada de Deus. Como ele foi, voltará. E haverá uma grande epifania, que significa uma manifestação e um aparecimento real de Deus. Então nós vamos ver a parousia e a epifania.
pastor, e quanto tempo isso sucederá? Em quanto tempo? Quando é que será? Porque disseram que em 1986, que as águas do Botafogo iam invadir e que todo mundo morreria. Não aconteceu. Quando perguntaram a Jesus, quando vai acontecer? Ele diz, olha, nem eu sei. O Pai é que sabe. Mas qual é o sinal? Então dá-nos um sinal, o engano. Eu vou lhe dizer uma coisa, nós nunca vivemos na história do Evangelho um período de tanto engano e mentira como se vive hoje. Satanás faz as pessoas acreditarem que se acenderem uma vela, os espíritos todos maus vão embora. Que se entrarem numa corrente de 7 dias, o dinheiro vai chegar. Amado, Deus não se move por velas, por guias, por rosário. Deus se move pela fé. Se você tem fé naquilo que eu lhe ensino nesta igreja, você vai ver o agir de Deus na sua igreja, na sua vida. Então, a vida de Jesus será irresistível. E por que será irresistível? Porque há uma agonia na terra, há uma angústia. O plano eterno da redenção se aproxima, o dia do juízo se aproxima, e há uma angústia na terra. Amados, é dramático quando você ouve: marido mata a mulher que estava grávida. Marido, ex-marido que não gostou que a esposa casasse com outro, manda um primo matá-la na Barra da Tijuca. 4 tiros e acabou. Oh, mora, que costumes, oh tempora, disse Cícero. Oh mora, oh tempora, que tempos nós vivemos, que modelo de vida as pessoas vivem. Cícero tinha razão, bispo. Os tempos finais são tempos muito difíceis, família matando família, nação contra nação. Eu vou lhe dizer uma coisa, abrindo um parênteses, amado. Não existe nenhum país do mundo onde tenha sido implantada a filosofia do socialismo e do comunismo. Não há nenhum país sobrevivendo a isso. Aqueles que dominam o povo são muito cruéis, são ditadores, mandam matar sem nenhuma resistência. Estão aí Cuba, estão aí Venezuela, estão aí outros países bolivarianos, que quem manda vive ostensivamente, o povo apanhando na cabeça todo dia, meu amado. Até a Rússia chegou à conclusão que o comunismo e o socialismo era uma bonita filosofia, mas na prática é tirar do povo para meia dúzia governar e ganhar. Não existe comunismo e socialismo em que a felicidade do povo, em que o bem-estar do povo não existe. Existe um grupo mandando e comendo a Lagardère e o resto sofrendo. E eu volto a dizer, a mim pouco me interessa quem vai ser o próximo presidente da República ou o próximo governador. Eu tenho um Deus fiel e justo. E aqui não há alternativa, amado. Eu estou agarrado aqui com unhas e dentes à palavra. Eu tenho uma missão nesta terra, você tem uma missão, nós temos um chamado. É tempo de começarmos a pregar a reconciliação, dizendo a todos: reconciliai-vos com Deus. Que há muita gente, o Brasil tem 15 milhões de evangélicos desviados, todos cheios de razão, todos com alguma crítica à igreja. Pastor, mas existe uma igreja perfeita? Se nós fôssemos perfeitos na carne, seria uma igreja perfeita. Você vai encontrar erros em algum lugar. Você vai encontrar em mim, eu vou encontrar em você. Por isso é que Paulo disse isso: a ninguém conhecemos na carne. Ai, se Cristo conhecemos na carne, já não conhecemos deste modo. Então, amado, uma igreja feita de gente que é pó, você vai encontrar defeito em alguma coisa. Porque a igreja, Jesus disse: eu não vim para os santos, eu vim para os doentes. Então nós não, pastor, aqui esta igreja é 100% certinha nos mínimos detalhes. Pode ser que não seja 100%, eu luto para que isso seja 100% certinha nos mínimos, mas pode ser que você encontre alguma coisa que não goste. Agora eu vou lhe dizer uma coisa, aqui você encontra a verdade, aqui você encontra a fidelidade,
Aqui você encontra vidas consagradas a Deus. Aqui se vive a plenitude de graça sobre graça. Aqui nós libertamos o povo. A verdadeira libertação, Paulo diz: não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Esta igreja é uma igreja libertadora. Não preciso gritar, não preciso botar a mão na tua cabeça. A palavra te liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu lhe digo isso, eu fui um escravo da igreja católica. Eu fui uma pessoa que vivia intensamente o catolicismo. Não era salvo. Se eu tivesse morrido naquele acidente, eu iria para o inferno. Mas pela minha predestinação, eu não poderia ter morrido. Deus tem um plano. Deus tem uma visão para a tua vida. Ele te chamou, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Ele está trabalhando nas tuas emoções nesta igreja. Ele está te libertando de todo medo, tensão, nervosismo, depressão, angústia. Quem sabe um bipolarismo. Hoje o Senhor liberta pela palavra. Porque o milagre segue a pregação da fé. Não é por obras da lei. Não é com jejum, vigília, pagar o preço que se vê o milagre de Deus. O milagre de Deus se vê pela pregação da fé. Então eu libero deste altar 7 anos de abundância, 7 anos de milagres, 7 anos de prodígios, 7 anos de maravilhas, 7 anos de vermos a abundância, o overflowing, o transbordar da graça de Deus. Você que está participando do culto à distância, receba. Dinheiro tem que vir à nossa mão. Dinheiro tem que vir à nossa mão. Nós somos o povo virtuoso. Nós acreditamos na graça de Deus. Eu quero terminar, porque quando se fala da vinda de Cristo, e raro é o ministério que prega a vinda de Cristo, a primeira coisa que dizem os pregadores é assim: olha, se Jesus vier daqui a um ano, você tem 365 dias. Mas se ele vier, treme, né? O gogó. Se ele vier daqui a 90 dias, meu irmão, você tem 90 dias para se preparar. Mas se Jesus vier em uma semana, você tem 7 dias para se preparar. Se Jesus vier amanhã, você tem 24 horas. E a turma começa a dizer: morri, acabou, perdi. Agora vem o pregador ainda mais ousado. Ele diz: se ele viesse agora, quem é que iria? A igreja diz: ninguém. Então perdemos o tempo. Ficamos aí dando dízimo e agora diz que perdemos e ninguém vai dar. Então João, e eu queria terminar, para fechar esta mensagem com chave de ouro e a sabedoria e a inteligência de Deus, o que disse em 1 João 4,17: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, então esta igreja não tem medo do juízo de Deus. Nós não temos pactos secretos com Deus de erros. Não temos. No dia do juízo, quando Jesus voltar, Ele poderia voltar hoje. Eu vou lhe dizer uma coisa: aqui todos iriam viver a eternidade. Não ficaria ninguém, nem você, não ficaria não. O irmão que fez assim lá atrás, você iria no arrasto, mas iria. Eu não, eu ficaria. Eu sou um pobre, de um desgraçado, um pecador. Foste, entrou aqui nesta porta, acabou, o sangue de Jesus te lavou. Então no dia do... Vamos dar um aplauso. No dia do juízo, e prepare-se que vai haver o dia do juízo, Ele é fiel e verdadeiro. Nós mantenhamos a confiança. Por quê? Porque uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez ungido, ungido para sempre. Uma vez filho, filho para sempre. Então, qual é o temor da vinda de Cristo? Nenhum.
nós mantemos esta confiança nesta igreja. Por que, apóstolo? Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Olha, o rosto de Cristo está aqui na minha frente. Está na tua frente. Nós somos tal qual. Segundo Ele é, nós somos também. Então agora você acha que você que tem a imagem e semelhança de Deus, o Senhor diria: ô anjo, carrega aí para o inferno aquele irmãozinho que murmurou na igreja. Amado, quem murmura está criando problemas para si mesmo. Eu tenho confiança. E eu queria terminar, porque já são 8 horas. Eu não sei qual é o relógio, se é o de lá daqui ou o meu, mas bispo, vamos resolver esse problema. Eu olho para um 18:01, lá em cima -1. O meu 18:03. Ai meu Deus, salve-se quem puder. Então, amado, eu vou deixar uma palavra final. Se alguém entre nós, ou participando do culto à distância, que ainda não teve uma confissão legítima, ainda não se rendeu, ainda não cortou o cordão umbilical com o mundo, ainda gosta do mundo, ainda aprecia as obras do mundo, ouça: quem amar o mundo é inimigo de Deus. E quem é amigo de Deus tem que odiar o mundo. Eu não gosto do mundo. Nada do mundo eu gosto, amado. Eu não gosto da música do mundo. Esta madrugada, 4 e pouco da manhã, eu acordei, tinha uma batida. Eu não sei se era no HSBC, não sei o que, ali onde era o Rock in Rio. Houve ali um show. Você foi lá? Havia uma batida eletrônica. Alguém ouviu isso aí? Chegou a batida na tua casa? Ué, eu orava e aquilo, eu dizia: Senhor Jesus, Jesus, eu disse: meu Deus, caia por terra agora esse demônio do uma batida eletrônica, amado. 4 da manhã, pauleira. 5 da manhã, pauleira. 6 da manhã, pauleira. Ninguém interrompe. Pega uma guitarrinha e vai aqui na Praça Seca e toca um hino. Vão te prender os guardas municipais na hora. Que licença? Cadê licença? E te prende, amado. E ainda paga uma multa. E o pastor ainda vai à delegacia de polícia explicar por que tem uma guitarra. Era de 6, só tem 2 cordas. Blum, 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 e vamos todos presos. Pior madrugada inteira, bispo Neizinho. A noite toda. Vou te dizer, minha cabeça está até agora, mano. Eu estou pregando. Agora, se eu for com o microfone um pouco mais alto, os vizinhos já chamam a polícia. Já dizem: é porque os decibéis estão um pouco altos. Mas se é a farra do carnaval, se é a eletrônica, se é a batida, todo mundo tem medo, porque Satanás vai em cima das pessoas e acaba com elas. Então eu vou lhe dizer para terminar: reconcilie-se com Deus, meu amado. Entrega a sua vida a Jesus. Pastor, como é que eu faço? Primeiro, se eu confessar com a minha boca e crer com o coração que Ele ressuscitou, que Ele é o Senhor, eu sou salvo. Não tem mágica nisso, é simples. No seu lugar, Pai, eu me rendo a Ti. Eu reconheço a Tua soberania, o Teu senhorio. Eu entrego a minha vida, eu rompo o cordão umbilical com o mundo e eu sou salvo. E você entrará num processo de crescimento espiritual. Você vai aprender o que é viver a plenitude de graça sobre graça. Você vai viver os dias mais felizes da tua vida. Porque, amado, não tem cocaína que faça felicidade. Não tem maconha que faça felicidade. Isso é tudo uma utopia. Não, temos que ter liberdade. Temos que descriminalizar a maconha, a cocaína, o crack. Que é para arruinar ainda mais o país. Nós não precisamos nada disso. Nós temos a água da vida, amado. Senhor Jesus, muito obrigado. Porque esta igreja ouve o profeta. Porque ouvimos e cremos na volta deste cavaleiro do cavalo branco, fiel e verdadeiro, que julga a peleja com justiça. Cremos nisto, Pai. Faz-nos ser o Teu rosto nesta terra. Faz com que a nossa candeia brilhe na família, no trabalho, na vizinhança. Que nós sejamos pessoas benquistas, pessoas amadas, pessoas que têm crédito na cidade, Pai, para que todos vejam, todos saibam
que a mão de Deus fez isto em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos dar mais um aplauso a Deus. É para o Senhor. Vamos ficar de pé. A bispa primária vai dar a bênção final. Chegaram a desligar o ar, bispo? Desligou o ar-condicionado? Minha esposa está praticamente congelada, eu também. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque somos eleitos por Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, porque esta graça nos basta. Obrigada por esta palavra, Senhor, que nos faz seguir confiantes de que Tu estás no controle de todas as coisas das nossas vidas. Pai, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Guarda-nos, Senhor. Torna-nos invisíveis, Senhor, nesta terra, Pai. E nós cremos que nesta semana nós teremos sim e veremos a Tua intervenção nas nossas vidas, trazendo o melhor para os nossos lares e para cada um aqui representado. Saia daqui feliz, sentindo-se abençoado, e entenda que não há impossíveis para o Teu Deus. Logo não há nada impossível para você. Graça e paz em nome de Jesus.